Olá! O Justiça para Todos de hoje mostra um debate realizado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil sobre o devedor contumaz. São devedores de tributos que fazem dessa sonegação uma fonte ilegal de lucro. As dívidas trazem prejuízos de milhões aos cofres públicos e promovem uma concorrência desleal entre as empresas. Juízes federais, procuradores, delegados e advogados participaram da discussão sobre o devedor contumaz na AJUF. Você acompanha tudo isso agora no Justiça para Todos, que já está no ar. A AJUF realizou um debate com juízes federais, procuradores, advogados, delegados e representantes de segmentos empresariais sobre o devedor contumaz. Hoje, no Brasil, diversas empresas utilizam manobras financeiras e jurídicas para sonegar impostos, elevar suas margens de lucro e obter vantagem competitiva no mercado. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, fez a abertura desse importante debate na sede da associação em Brasília. A AJUF irá contribuir, a partir do que nós discutirmos hoje aqui, para a melhoria da execução fiscal no Brasil. Eu passaria agora a palavra ao Dr. Carlos Sobral. Quando a empresa ou a pessoa adota como estratégia de negócio o débito de uma forma contumácia, de uma forma a melhorar, otimizar seu lucro e prejudicar a concorrência, nós não mais estamos tratando de débito, nós estamos tratando de uma estratégia ilícita para posicionamento em mercado e para comprometendo a concorrência. Então, nesse cenário, penso que a proteção que nós temos no direito brasileiro ao devedor eventual não mais se aplica ao devedor contumaz. No momento que ele adota como estratégia de atuação negocial, comercial, não pagar ou não cumprir determinadas obrigações que são comum a todo o sistema, para isso ter uma vantagem competitiva, ele abre mão da proteção que há sobre o devedor eventual, podendo sim, então, estar sujeito a aplicações de sanções de natureza civil e administrativa, inclusive de natureza penal, tendo em vista que adotou prática ilícita de forma reiterada como uma estratégia para melhorar e conseguir vencer dentro do mercado. Estabelecemos alguns temas, mas que já começaram a ser tratados, né? A cobrança da dívida ativa, o devedor eventual e devedor contumaz, as sanções políticas e a jurisprudência atual, a inadimplência tributária e concorrência desleal, alterações propostas no marco legal da cobrança da dívida ativa, cessão do crédito e dos recebíveis da dívida ativa. No nosso mapeamento, nós identificamos 4 tipos de devedores. Existe aquele grande devedor que não comete fraude, que apenas faz um planejamento tributário e que quer discutir a sua tese e que é autuado por conta dessa tese que ele acredita ser verdadeira. Esse devedor, ele garante, ele deposita, ele vai ao judiciário, ele quer realmente sagrar-se vencedor e, estatisticamente, ele é vencedor na maior parte das suas ações. Existe o oposto a esse devedor, que é aquele devedor que realmente pratica grandes fraudes, o que nós chamamos de fraude fiscal estruturada, que no conceito da doutrina de inteligência fiscal é aquela de natureza penal tributária, ou seja, há realmente, além da prática, inclusive, de crime para conseguir sonegar, fraudar, e ele é simulação, conluio, falsificação de documentos, uso de interposta pessoa, uso de empresa de fachada e uma série de outras artimanhas para realmente conseguir fraudar. Esse é o segundo tipo. E nós temos o devedor, que realmente é inadimplente, mas não por uma questão fraudulenta ou por uma tese que ele pretenda discutir, mas simplesmente por uma questão de momento fiscal, de uma decisão que ele tomou errado, de uma consultoria que ele contratou e que não foi feliz na sua gestão contábil.
E tem o último tipo de devedor, que é aquele devedor que também, por erro, por questões não fraudulentas, transformou-se em devedor, mas que não tem a mínima condição de continuar na sua atividade, ele não tem mais grau de recuperabilidade. Esse devedor ele fica inscrito em dívida ativa, mas a gente, em nenhum tipo de estratégia de cobrança, você vai conseguir recuperar esse tipo de crédito. Esses 4 tipos de devedores, como a gente construir isso e fazer com que, acho que como objetivo desse seminário, e meu objetivo talvez até pessoal, né, e talvez o desejo, o sonho, acho que foi pela dona Ana, a súmula 70 tem que ser reformada. A gente tem que criar meios ou mecanismos, né, de que não pode sempre, obviamente, protegendo o eventual, protegendo aquele que não é ocasional, mas temos que criar uma jurisprudência suficiente para que essa súmula seja um dia reformada. Tá? O montante de prejuízo para a sociedade, né, para empresas saudáveis. Existem alguns grandes devedores que até pouco fraudam, mas se utilizam da máquina do judiciário para postergar o pagamento, né? Como sabe que a fraude vai chamar a atenção e vai gerar muitas vezes até punições criminais, até cumpre as obrigações acessórias, mas postergam discussões tributárias anos a fio, se utilizando de uma forma indevida da discussão judicial processual para prolongar este não pagamento. Agora passa a palavra ao doutor Luiz Gustavo Bichara, que é o representante aqui da OAB, do Conselho Federal da OAB. Então a pergunta que fica é o seguinte: no caso dos grandes contribuintes, tem a União interesse em acelerar esse processo? Porque para ela só pode piorar. O dinheiro já está no caixa. Se ela ganha, continua como está. Se ela perde, ela tem que devolver. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já! O Justiça para Todos volta a mostrar o debate promovido pela JUF sobre o devedor contumaz. Os participantes falaram sobre os desafios do país para tratar dos processos relacionados a essa forma de sonegação fiscal. O juiz, às vezes, individualmente, obviamente, ele não vai trabalhar nessa questão política de atuação, mas esse é o papel da associação, de canalizar, de fomentar esse debate e essas propostas serem apresentadas nos canais competentes. Passo agora a palavra à doutora Maria Lia, subprocuradora-geral do Contencioso Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. Nós desajuizamos o Estado de São Paulo, pretendemos e vamos protestar os débitos de pequeno valor, porque o que nós desajuizamos são, para nós, créditos de pequeno valor. Separamos nesse desajuizamento o que são CNPJs que têm vários débitos de pequeno valor. Esses, para nós, não entram nesta massa, porque, às vezes, por exemplo, o contribuinte tem vários débitos pequenos, mas somados eles se tornam um crédito de grande valor. Então, nós separamos. O protesto está bem avançado no Estado de São Paulo. Nós estamos na margem de 300 mil dívidas mensalmente protestadas e pretendemos subir esse volume a custo zero. O que fará, por exemplo, a possibilidade da iniciativa privada cobrar, na verdade, hoje nós fazemos a custo zero. Então, por que eu vou ceder um crédito que o Estado... Agora nós vamos passar a palavra ao doutor Renato Beixo, que é nosso juiz federal de uma das varas de execução fiscal de São Paulo. O Bacen-Jude, que se tentava, até com os pedidos da Fazenda Nacional, com o CNPJ dali, não dava resultado.
Só que era um produto que eu era o consumidor desse produto. Então, eu disse um dia, com muita raiva, atravessei a praça em frente ao fórum, comprei um produto no meio do expediente com meu dinheiro, trouxe até a nota fiscal se eu precisasse de um dia colocar nos autos, e peguei aquele CNPJ da embalagem e fiz o Bacen-Jude. Né? No dia seguinte, às 11 da manhã, meu telefone começa a tocar, era o povo do fórum completamente desesperado, porque tinha um grupo de advogados de altíssimo nível na porta do fórum, exigindo que entrasse e despachasse com o juiz imediatamente, porque havia sido bloqueado uma grande quantia de uma empresa que precisava ser desbloqueada de qualquer jeito. Essa situação, por exemplo, esse poderia ser um exemplo de devedor contumaz. Ele só conseguiu evitar aquele pagamento porque o processo dele estava no meio de milhões de processos inviáveis. E a leniência que eu digo do Poder Judiciário para com os exequentes é porque as nossas decisões judiciais, no mais das vezes, principalmente as que não aplicam as decisões do Congresso Nacional, são no sentido de dar sobrevida a essas execuções fiscais que são completamente inúteis. Eles poluem mais o ambiente, permitindo que o devedor contumaz atue com mais facilidade. Nós temos aqui também a presença aqui do Dr. Pedro Mansur, que é gerente do Departamento Jurídico da Souza Cruz. Eu vou concedê-lo a palavra. É um setor extremamente regulado e tributado, a gente já está chegando a uma casa de 80% do valor do produto e evidentemente que isso, se não for pago, é uma margem enorme que o concorrente tem em relação a quem efetivamente paga os tributos. Souza Cruz evidentemente faz isso, cumpre todas as regras e por muitas vezes sofre uma concorrência desleal por parte de outras empresas, não só os problemas que a gente já enxerga vindos do Paraguai, mas também de empresas aqui do Brasil, que tem como hábito justamente não pagar ou sonegar como uma forma de artificialmente vencer a competição. Esse debate, assim, eu fui passando por essas dificuldades, assim, grandes devedores, não tinha esse preparo, né? Mas agora nós temos uma outra evolução, evoluiu muito o quadro, nós temos, eu sou muito simpático à questão da cobrança extrajudicial. Eu acho que é um modelo que a gente tem que buscar, vários modelos, enfim. Nós temos, eu sou muito fã do direito inglês, lá, do direito norte-americano, né? Eu sei que é meio cruel, assim, mas não pagou, sai da casa, vai lá, põe o cara para a rua. Porque isso tem que ter essa lógica social. Nós criamos, assim, nós temos que lembrar que a grande maioria da população também trabalha com essa lógica de adimplência. Eu acho que a gente só precisa aprofundar para ver como a gente consegue mudar a cultura de não pagar tributo, como a gente consegue acelerar esse processo para distinguir o que é o eventual, o cara que sofre por um problema momentâneo, daquele que faz do não pagamento a sua estratégia de negócio, para que a gente possa, de alguma forma, ter segurança e voltar a investir, ou continuar investindo, que é o caso. Tá? Então, essa é a preocupação. Algumas mudanças de legislação, de súmulas ou de interpretação, levar para o judiciário. Existe uma lei no Rio Grande do Sul que já está em sede de ADI no STF. Ela não é perfeita? Não é. A gente até procurou ajudar na correção dela, mas ela evoluiu, saiu, foi aplicada, eles já corrigiram, mas essa discussão dentro do Supremo pode trazer uma outra conotação. A discussão da América Virgínia no setor de tabacos, ela é emblemática para o ético, de uma forma geral. E uma decisão positiva lá vai ajudar enormemente em desmistificar todo esse pacote. Vamos interromper o debate para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Até já.
voltamos a falar sobre o debate promovido pela Associação dos Juízes Federais do Brasil sobre o devedor contumaz. Veja agora quais são as propostas diante dos problemas levantados pelos participantes durante as discussões na AJUF. O desequilíbrio é ruim para o processo e para os seus resultados. Quando eu assumi a titularidade, ainda, eu era juiz substituto na primeira vara de execução fiscal, em 1997, tinham 10 mil processos com vista para a Fazenda Nacional. Avaliar o que é importante, que deve agir, e aquilo que não é importante, dar um tratamento diferenciado. Nesse ponto surge uma dúvida: como tratar o que é não importante? Essa nova portaria, ela sim vai permitir o surgimento de uma nova lava-jato, de uma nova mega operação no campo tributário. Mas é essa a realidade. Porque o grande problema de nós, digamos, juízes de execução fiscal, trabalharmos efetivamente no combate de devedores contumazes, é porque eu tinha que ficar mandando ofício para a ANAC de R$20 mil do Mercadinho das Flores. E é isso que vai acabar. Nós temos que, sinceramente, mudar fortemente essa cultura de tentar cobrar tudo. Nós não temos condições de cobrar tudo. Vamos cobrar principalmente o que é mais elevado e o que é viável. Deve haver um tratamento diferenciado entre o contumaz, o débito grande e o pequeno. Para mim não tem dúvida que o pequeno não deve ter o mesmo tratamento do grande, mas como seria tratado o débito eventual, inclusive o débito de uma vez declarado, que ele é incobrável, o débito podre, como tratar esses casos, para a gente não ter também um sistema que incentive ao débito ao não ter nenhuma consequência. Para esses débitos que talvez sejam os não repercussão geral, a securitização e a cessão da dívida ativa, que eu sei também que é algo polêmico, um tabu dentro do próprio Poder Judiciário e das procuradorias, devam ser um tema refletido. Concentrar energia naquilo que é importante e ceder para quem vai tomar um risco o que não é importante, né? A sanção política tem que ser proibida para aquele sujeito, para aquele tipo de devedor eventual. Aquele devedor insolvente, porque ele está vivendo um problema estrutural, quer seja dele, do setor ou do país. Se você vai impedir ele de emitir nota fiscal, você vai matar o cara. O que é cobrança? Concentrar nossos esforços no que é cobrável. E o que é irrecuperável, nós precisamos assumir que tem uma parte de débitos que são irrecuperáveis e que, para a cobrança, o poder público, realmente aquela conversa de desemprego e você vai quebrar a empresa e vai causar, às vezes é boa, mas às vezes também, na verdade, é um choro para continuar naquela cultura de declarar e não pagar, a manutenção do que é crédito podre, que para nós já é irrecuperável. Agora imagina nós que estamos do lado de cá, como a gente consegue convencer quem não é advogado, desculpa, eu estou até me estendendo, quem não é advogado não tem profundidade ou conhecimento técnico, como a gente consegue convencer acionistas de empresas a investirem de alguma forma e continuarem investindo para trazer crescimento, empregos, uma sociedade melhor. Essa é a nossa dificuldade. Na União, toda a inscrição ou agrupamento de inscrições acima de 20 mil se transforma na execução fiscal. É o que nós vivemos hoje, é o que eu chamo de afogar num mar de execuções fiscais. A gente não consegue trabalhá-los da mesma forma. Eu não me orgulho de ter no ano passado 20 e tantos mil processos ativos e hoje já ter 15 mil ativos. Isso não é orgulho. Orgulho seria se eu tivesse 800 processos. Porque, de certa forma, é um equívoco comparar uma vara de execução fiscal a uma vara civil. A gente tinha que ter uma estrutura de vara criminal. A gente vendo o que tem para arrecadar, de fato, eu estava fazendo o cálculo, é 1%. Quer dizer, se nós temos dos grandes devedores 892 bilhões, e nós estamos arrecadando 8 bilhões, nós estamos arrecadando 1% do valor. Realmente,
esse debate aqui ele é extremamente oportuno e relevante justamente por isso. Sabermos como encontrarmos a solução para melhorarmos, porque se nós melhorarmos de 1% para 2%, já vamos dobrar a arrecadação. E acima de R$1 milhão, nós temos apenas 98 mil execuções fiscais ativas em cobrança. Arquiva tudo, vamos cobrar só os 98 mil processos, que são esses. Aí o que é que tem aí dentro? Tem o devedor quanto mais, o fraudador, o sonegador, estão todos aí. E aí vem as soluções, né? Que aí a portaria é uma das suas premissas. Por favor, o próximo. Primeiro, classificação do crédito. Então a gente tem que começar a repensar e parar de classificar por valor e classificar por grau de recuperação. E a partir dessa classificação nós passamos para a seleção de devedores que permitam a elaboração de estratégia uniforme de atuação. E aí você me pergunta qual é a eficiência hoje. Eu lhe digo que 50% do que nós arrecadamos é dos grandes devedores, que representam hoje, em números atuais, 30 mil devedores. A gente tem 4 milhões de devedores, 30 mil representam mais de 50% da nossa arrecadação. O tema que eu gostaria de trazer a debate é a respeito da relativização do conceito de sanção política, que é objeto de verbetes de súmula do Superior Tribunal de Justiça. No Brasil, não pagar tributos ou sonegar, ou vender, por exemplo, um maço de cigarros cujo valor mínimo deve ser de R$5 por conta da carga tributária e dos custos de produção a R$3, não chocam a população. Na lista de grandes devedores da União Federal, dentre os 100 primeiros, 10% são empresas de cigarro. A jurisprudência, como fonte formadora de opinião e como geradora de novos entendimentos e evolução de entendimentos antigos, tem um aspecto predominante e relevantíssimo nesse cenário. A discussão do marco legal da cobrança da dívida ativa, ela só em parte é a execução fiscal. A execução fiscal é a busca do passado, que muitas vezes não virá por falta de patrimônio, não virá porque houve interposta pessoa, o nosso conhecido termo do laranja. Então nós temos que avançar na discussão do marco legal da cobrança da dívida ativa para pensar outros métodos, flexibilizando sanções políticas, às vezes fechando estabelecimento, mudando regimes tributários, para que possamos evitar que novas somas de dívida ativa se acumulam, porque combustível, medicamento, bebidas e tabaco continuam consumidos pela população por empresas, então, que pagam tributos. Nós precisamos, além de cobrar, precisamos mudar a mentalidade, tá, dos devedores e criar um efeito educativo. Eu acho que a agressividade, como a Fazenda Nacional defende, para esse tipo de devedor que é fraudador, e o Dr. Luciano até falou que hoje a postura do devedor, além de ser costumaz, nós temos hoje, as autuações são pouquíssimas, na verdade, hoje a postura é declarar e não pagar e tratar disso como um meio de vida, como um meio de sustento da empresa. Doutora Ana Lia, só, digamos, um pequeno ajuste, né, que eu ouvi e senti um certo ruído quando a senhora disse, né, que a cobrança a custo zero das procuradorias. Não, as procuradorias custam caro para o Estado, assim como o Poder Judiciário custa muito caro para o Estado. E eu tive que me esforçar no meu gabinete e na minha secretaria para convencer, primeiro, as pessoas que trabalham comigo que era correto nós só termos que cuidar, num primeiro momento, de processos acima de R$1 milhão. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, foi muito grande, foi magnífica, dizer que a AJUF está à disposição, o que vocês imaginarem que nós possamos fazer juntos, nós estamos para contribuir e contamos também com a contribuição de vocês. Muito obrigado. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/JUF.
youtube.com/tvajuf. Obrigado pela sua companhia e até a semana que vem.